Hoje a gente vai falar um pouquinho de sono e sonhos. Alguém aqui sente sono? Sente sono? Alguém sente? Né? Balança a cabeça. E sonhos? Alguém aqui sonha? No momento, né? Estamos passando por algumas dificuldades por aí. E eu acho interessante porque quando Umbelina falou de dons, eu sonhava em ser cantor. Não deu certo, né? Então, assim, aos cantores, minha solidariedade, sigam com esse dom maravilhoso. E o outro dom que eu pensei quando ela falou foi: ô Umbelina, serve o dom de perturbar? Não. Porque esse eu tenho, né? Então, é muito interessante quando a gente começa a questionar sobre esses nossos sonhos. A gente entende, normalmente, os sonhos como aquele momento do sono, que está lá junto com o sono e aparecem aquelas imagens, aquelas coisas que a gente escuta, que vê. A gente vai ver que tem isso, mas não tem só isso. E o sono, né, a gente vai tentar entender também um pouquinho sobre isso, e a gente vai trazer um pouquinho de alguns aspectos físicos, fisiológicos do processo, para que a gente possa entender como é que isso funciona também no nosso organismo, e, obviamente, a gente vai fazer todo esse paralelo com o que a doutrina dos espíritos traz para a gente. Tá certo? Então, eu vou pedir licença para fazer leitura das questões, porque eu me lembro que na última palestra eu disse: eita, seria melhor ter lido as perguntas primeiro. Quem estava aqui talvez lembre. Então, farei isso. Vou ler as perguntas primeiro, mas as respostas eu não vou dar. A gente vai conversar e aí já vou, durante a conversa, responder. Tá certo? Então, vamos lá. No Livro dos Espíritos, como o Paiva falou, ficamos com a responsabilidade das questões 407 a 412. Então, novamente, só vou ler as questões, tá bom? 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Algumas pessoas já balançaram a cabeça assim, ó. A turma está estudiosa. Bom demais. 408. Algumas vezes temos a impressão de ouvir em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente e que não guardam nenhuma relação com o que nos preocupa. Qual a razão disto? Questão 409. Frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras, das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Pergunta 410. Algumas vezes, durante o sono ou quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que parecem muito boas e que, a despeito dos esforços que fazemos para nos lembrarmos delas, apagam-se da nossa memória. De onde vêm tais ideias? 410A. De que servem essas ideias, esses conselhos, já que não nos lembramos deles e, assim, não os podemos aproveitar? Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época de sua morte? Olha que pergunta. E, finalmente, a questão 412. A atividade do espírito pode fatigar o corpo durante o repouso ou o sono corporal? Então, essas são as perguntinhas que a gente vai conversar hoje. Já vi que algumas pessoas começaram a ativar suas memórias, né? Se fosse num grupo de estudo, a gente estava toró de pitaco, bora conversar, soltem aí, bora anotar e depois a gente discutia. Mas como não é esse o método, então peço uma paciência para que a gente possa trazer algumas das ideias do que a gente estudou. Então vamos lá. Vamos falar primeiro do sono, tá? O sono, gente, é um aspecto fisiológico normal do organismo. Tá? Todo mundo tem. Todo mundo precisa dele, porque o sono é o que vai trazer para a gente o momento para o adormecimento. A gente sente o sono, e aí com esse sono a gente vai nos encostar em algum canto, né? Alguns conseguem dormir em pé, eu não consigo fazer essa façanha, eu já vi algumas pessoas, é impressionante, né? Dorme, e nessa dormida a gente vai passar por alguns processos no nosso organismo que são fundamentais para a nossa sobrevivência. É necessário. Então, durante o sono, a gente vai ter, por exemplo, uma ação do sistema imunológico que vai se reorganizar, organizando as estruturas que não estão muito bem.
células que estão com algum defeito, alguma infecção que você esteja passando por ela. Alguém aqui já passou por aquela história? Vai dormir que amanhã passa. Não é assim? E passa? Não é? Às vezes a gente fica alguns dias com aquela infecção, com aquela problemática, mas é muito comum, talvez mais comum, a gente acordar se sentindo melhor depois do sono. E de onde vem isso? Em particular, desse processo que eu acabei de falar, que é essa reestruturação, reorganização desse aparelho fisiológico que a gente tem. No sono, a gente também vai fazer reparações teciduais, musculares. Quem gosta de fazer um crossfit? Que a moda é o crossfit. Crossfit, a própria musculação, a corrida. Quem é profissional de educação física sabe, nesses momentos acontecem microlesões nos nossos músculos. É isso que vai dar a hipertrofia, que vai fazer o músculo crescer. Se a gente não tiver cuidado, as lesões são maiores e a gente se machuca. Por isso que a gente tem que ter sempre uma boa orientação de um profissional de educação física quando a gente estiver se exercitando numa academia ou alguma coisa. E havendo necessidade também de um fisioterapeuta, enfim. Tem vários profissionais que vão cuidar disso. E essas microlesões, elas são tratadas durante o sono também, que é um momento de repouso, de reestruturação desse processo. Então, a gente já viu 2 mecanismos importantes para o nosso organismo. Durante o sono também, há uma reestruturação do nosso cérebro. A plasticidade, ou a maneira como o cérebro vai lidar com as novas memórias, por exemplo. Com as novas conexões que a gente precisa fazer para guardar as informações novas que a gente captou durante o dia. Informações essas que podem vir por qualquer um dos nossos sentidos. Então, sabe-se que há reconexões de neurônios entre neurônios que antes não estavam conectados, para guardar essa memória nova, da mesma forma que existe também um despejo, né? uma limpeza de algumas coisas que não precisam mais estar ali guardadas. Porque, diferente do espírito, o corpo físico tem um limite. Então, as memórias do corpo físico, elas não podem estar lá todas. E isso, inclusive, justifica, a gente já conversou sobre isso numa outra palestra, o esquecimento de fatos que a gente tem de nossas encarnações passadas. O cérebro físico, ele não comporta todas aquelas informações. No entanto, em estado de emancipação, ou quando a gente está desligado no sono, por exemplo, a gente pode lembrar enquanto espírito daquilo ali. Mas, Arturo, eu posso até ter um sonho e lembrar do passado. Quando eu acordar, eu vou lembrar daquilo novamente? Nem sempre. E aí a gente vai explicar isso um pouquinho mais na frente. Tá? Então, tem também essa limpeza orgânica que faz em todo o organismo durante o sono. Além da reorganização e acúmulo, e o guardar, o depósito energético e transformação metabólica. Então, a gente vai produzir energia e estocar no nosso organismo também durante o sono, para que quando a gente acorde, a gente esteja pronto para se levantar, trabalhar, dar beijinho, se amar, olhar, enfim, tudo pronto. A gente precisa do sono, é fisiológico. Quando a gente não dorme, a gente fica como? Péssimo, alguém já falou aqui. Alguém aqui já ficou um dia ou 2 sem dormir e ficou irritado? Irritado? Não me toques. Só não pode olhar para você de lado que você já acha que a pessoa está lhe chamando de feio. E aí já fica aquela coisa esquisita. No trânsito, então, quando você está sem dormir, é uma beleza, né? Um tal de gestos de mãos, que eu não posso fazer aqui, obviamente, né? Mas é um tal de gesto de mão, de gritar no trabalho e com a gente mesmo, né? Porque quando a gente está irritado, a gente se acha feio, esquisito, né? Nada nos agrada. Da mesma forma, o sono também vai afetar a cognição, a falta de sono, de dormir. Então, você começa a ter mais dificuldade de assimilar as informações, as ideias. Isso é especialmente importante para quem vai fazer, por exemplo, uma prova. O que a gente normalmente faz quando tem uma prova no dia seguinte? Vira a noite estudando. Para com isso. Para com isso. Aí se enche de energético, se enche de café, se enche de açaí e fica a noite estudando. No dia seguinte, quando vai fazer a prova, 1 mais 1, 3. Dá tilt.
O cérebro não consegue funcionar, as memórias não conseguem ser evocadas de uma forma organizada quando você está muito cansado. Isso é fisiológico. Então, o ideal é que você durma bem antes de uma prova, antes de um teste, antes de uma boa entrevista. Aí, concursos públicos sendo lançados aí, inclusive em Recife, fiquem de olho, né? Propaganda aqui, está gravado. Então, fiquem ligados, porque é importante você dormir bem. Claro, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que ter uma boa alimentação, já vou falar disso também em relação ao sono, para que você possa dormir bem e, consequentemente, fazer o seu desafio e passar por ele, se tudo der certo. Então, a gente tem essa necessidade de dormir. Quando a gente não dorme, vocês já conseguiram entender que isso nos faz mal. Mas e a quantidade de sono, Arturo? Depende. Depende de quê? De você. Espera aí, Arturo. Então quer dizer que cada pessoa tem um sono? É e não é. Os guidelines, os protocolos de sono, de um bom sono, eles trazem determinadas faixas etárias e uma quantidade de sono suficiente para que você possa fazer todo esse processo que eu acabei de falar para vocês. Então a gente sabe, por exemplo, que um bebê na barriguinha, um feto, ele dorme praticamente o dia todo, 19, 20 horas, 21 horas. Dorme dormindo, tranquilamente. Nasce, os guidelines trazem que eles podem começar a dormir até 19 horas. No máximo. Né? E aí a criança vai crescendo, isso vai diminuindo, chega em 10, 12, 10, 9, e é dito, né, de uma forma bem ampla, que o adulto ele deveria dormir pelo menos 7 horas. Pelo menos 7 horas. E isso se estendendo também na face do idoso. Mas aí eu pergunto, o idoso, vocês acham que dorme mais ou menos? Menos. Não é assim? Faz parte da senescência, que é o envelhecimento normal, não é doença. É fisiológico. As necessidades ficam e também desregula um pouco esse processo de sono-vigília, o que provoca o idoso dormir menos. A questão é, como esse idoso está acordando? E aí eu vou estender para as outras idades. Como estamos acordando? Estamos acordando bem, levantar tranquilo, ou a gente fica na cama? Eita, mais uma horinha. Aí bota o despertador, né? 7, 7, 2, 7, 4, 7, 7, 7, 10. E só vai acordar às 9. Isso está acontecendo com a gente? Porque se estiver acontecendo, tem alguma coisa errada. Ou dorme mais cedo, ou acorda mais tarde. Tá? Falando apenas aqui de quantidade de sono. Porque tem um outro aspecto importante em relação ao sono, que é a qualidade do sono. Às vezes você dorme muito. Talvez alguém aqui até se identifique, ou na sua casa, né? Normalmente o jovem, o adolescente. Ele dorme 12 horas e diz que está com sono ainda. É impressionante. E acorda cansado. Como é que está essa qualidade desse sono? E aí, trazendo já esse paralelo, não é só a quantidade, é a qualidade. Então, como é que está a cabeça dessas pessoas, ou é a nossa cabeça, funcionando, que talvez o que a gente esteja fazendo durante o dia esteja prejudicando a gente durante a noite? Isso em termos de dia a dia. Mas imagina que a gente pode ter também algum agravo, algum adoecimento. Por exemplo, sabemos que alguns transtornos mentais, eles vão piorar o sono. A depressão é um deles. A depressão pode dar tanto muito sono, como pouco sono. A ansiedade, nesse tempo de Covid, eu acho que ninguém ficou ansioso, né? Ninguém. Ninguém acordava de noite com a palpitação. Ninguém. Ninguém acordava de manhã para ver a notícia. Eita, lá vem bagaceira. Ninguém. É ansiedade. Então, a gente fica rodando aquelas coisas, e eu estou falando aqui da ansiedade patológica, tá? Porque tem o estado ansioso normal do dia a dia, que é natural. A questão é, está afetando o meu dia a dia? Está me prejudicando muito? Se estiver afetando o dia a dia, prejudicando muito, aí eu transformo aquilo num processo patológico, tenho que procurar um profissional para tratar. Mas a ansiedade e o medo do dia a dia é normal, porque são movimentos do nosso corpo que nos fazem ficar alertas para as dificuldades do dia a dia. Se a gente ficasse no movimento de perigo ou num desafio, assim, não saia do canto.
Então, você tem que ter um impulso para poder fazer aquilo ali. E o estado do medo e da ansiedade, nesse momento, é importante para fazer você dar esse salto e fazer um movimento. E aí tem esses transtornos mentais que podem trazer isso e tem tratamento. Então, se você está passando por um transtorno de depressão, ansiedade, pânico, TDAH, qualquer um desses, procura um bom profissional, vai tratar, é importante. Tá? Não deixa para depois uma coisa que a gente pode fazer hoje, não, porque isso está trazendo um prejuízo muito grande para você e talvez você nem esteja percebendo o que você está perdendo da sua vida. Ou deixando de adquirir ou deixando de ganhar. Tem medicamentos, entretanto, que também podem mexer com o sono. Então, alguém aqui se automedica? Ninguém levanta a mão nessa hora, né? Que maravilha. Ninguém se automedica. Então, olha, alguns medicamentos, eu não vou citá-los, tá? Para não dar impressão para ninguém, mas existem alguns... Desculpem. Acho que eu me entreguei, né? Será que eu me automedico? Me engasguei na mesma hora. Né? A automedicação, ela pode provocar transtornos, e dentre estes, uma dificuldade no sono, ou uma hipersonia. Pode provocar. Tá? Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz, tudo, exatamente tudo, tem uma consequência. A questão é, que consequência eu quero para mim? Uma consequência positiva ou uma consequência negativa? Trazendo agora os aspectos do dia a dia. Como é que a gente age na nossa família? Falamos da família aqui, a Umbelina falou. A missão tão importante é essa, que é estar numa família. Como é que a gente está agindo na nossa família? Pausa, né? Pausa dramática. A gente está tratando com respeito? A gente está ajudando na harmonização do ambiente? A gente está melhorando os aspectos, porque todos estamos num planeta de expiações e provas, então a gente, obviamente, não é perfeito. Mas a gente está tentando fazer aquele esforço que o Livro dos Espíritos nos traz, do bom espírita, tentar domar suas más tendências. Será que a gente está fazendo isso exatamente naquele cadinho nuclear onde a gente está mais próximo, que é na família? Ou nós estamos promovendo ou provocando alguma desavença? Essa reflexão é importante porque isso também vai afetar o nosso sono e os nossos sonhos. Da mesma forma no trabalho. Porque o trabalho é um lugar que todo mundo adora. É maravilhoso. Você vai para o trabalho, sempre tem aquelas pessoas sorrindo para você, lhe ajudando em tudo, ninguém quer dar rasteira, ninguém quer guardar conhecimento e não passar para você. Todo mundo passa conhecimento, né? Ninguém guarda embaixo do alqueire, todo mundo levanta do alqueire. É uma maravilha, para não dizer o contrário. Como é que a gente está nesse dia a dia, nesse movimento do nosso trabalho? A gente está cedendo a esse impulso, que talvez alguns façam, ou a gente está tentando ser o diferente, o esquisito, como muitas vezes a gente é chamado quando a gente tenta fazer diferente? Quantos de nós sentimos, às vezes, aquele escanteamento de um determinado grupo só porque a gente está tentando fazer diferente? Um diferente que talvez não faça sentido para um determinado grupo, mas para a gente faz. No entanto, a gente precisa sempre refletir se esse diferente que a gente está fazendo é realmente bom para a gente, ou a gente está fazendo porque alguém disse para a gente fazer. É importante fazer essas reflexões, porque nem sempre o estar diferente significa que você está fazendo o melhor. Você pode estar também equivocado. Então, dentro do processo de humildade e de transformação, é fundamental que a gente continue se questionando sempre. Mas, em estando no caminho certo, por mais que tenha espinho, por mais que tenha escanteamento, por mais que tenha problema, segue, que Papai do Céu está ajudando. Segue. E isso também vai ajudar na qualidade do sono. Vamos para o sonho? Então vamos para o sonho. Acho que deu para entender um pouquinho do sono, né, desses aspectos. Sim, a outra coisa importante, outro aspecto que eu quase que esquecendo, é a alimentação. A alimentação ela é fundamental para um bom sono. Um sono reparador. Quem aqui gosta de comer pizza de noite? Gostei, já levantou a mão. Aquela pizzazinha com a Coca-Cola, hein? E aí tu bota um pouquinho de ketchup e mostarda. Pronto. E ainda bota uma maionezinha para ficar aquele...
Maravilha. Ou pastel, né? Uma fritura, uma carne, uma feijoada. Sobrou a feijoada do almoço, vou comer de noite. Faça isso não. Pelo menos 2 horas antes de dormir, não faça isso não. Porque isso também vai prejudicar a qualidade do seu sono. Porque o organismo ele vai estar concentrado em digerir aquela comida para que você não passe mal. E mesmo assim, muitas vezes você vai passar mal. Acorda de madrugada com aquela dificuldade momentânea a nível estomacal, para não dizer outras coisas. Né? Então tenham cuidado, pelo menos 2 horas antes, refeições leves, não beber algum alimento, alguma bebida que exalta, que agita, como café. Café de noite. Todo mundo, brasileiro é maravilhoso, né? Porque a gente tem uma tal do café. Né? Agora sim, o café a gente diz que é um vilão, mas muitas vezes não é. Porque nós temos um certo costume de beber o café. Quem não tem o costume de beber o café e toma uma dosinha de café de noite e a noite todinha acordado, andando pela casa. Parece estar arrastando corrente dentro de casa, né? Então, mas tem o café também, tem o café. Tenham cuidado com o café também, tá? Principalmente à noite. Então, alimentação e café. Então, bora para os sonhos. Os sonhos é interessante porque os sonhos ele vai ser de acordo com a ciência tradicional, da ciência do dia a dia, não a ciência da doutrina espírita, traz que os sonhos são como se fossem manifestações de coisas que a gente se preocupa. Do dia a dia da gente, ou de repente uma leitura, uma fantasia, um filme, né? Que o cérebro ele consegue captar algumas informações que a gente não... É como se fosse assim, não ficasse no nosso consciente, mas ficou lá. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu viro a cabeça rápido. Eu não identifiquei as pessoas, mas ficou gravado. E aí, de repente, eu sonho com aquela pessoa sem perceber que eu tinha visto ela durante o dia. Deu para entender isso? Da mesma coisa, um acidente. Eu estou passando na rua e aí, de repente, tem um acidente aqui do lado, eu nem vi. Não captei, porque eu estou preocupado com outra coisa, mas eu vi com a minha visão periférica e aquilo gravou. Eu sonho, eu sofrendo um acidente, ou alguém sofrendo um acidente. Então, coisas do nosso dia a dia, mesmo que não estejam diretamente no nosso foco, podem trazer essa impressão dos sonhos. Os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas leituras. Tem um filme, eu acho que é A Esfera, o nome do filme, que é uma esfera que fica dentro d'água, e aí os cientistas eles vão lá ver, e eles começam a acontecer coisas esquisitas lá no submarino, na estação, e no final eles descobrem que o que estava acontecendo é que os sonhos deles, de acordo com aquela esfera, que era uma esfera alienígena, viravam realidade. Então o cidadão ele estava lendo 7.000 léguas submarinas. Então veio um polvo gigantesco em cima deles. Só para a gente ver a história dos sonhos. Quer dizer, ele estava lendo aquilo ali e sonhou com aquilo. E, obviamente, que isso não acontece no nosso dia a dia. Não vai ter uma esfera alienígena que vai fazer o sonho nos pegar. Não é assim. Tá? Mas só para trazer uma analogia da leitura. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos traz que o sonho ele é um estado de emancipação do espírito. Tá? Um estado de emancipação da alma. E o que é isso? O espírito vai embora e o corpo fica lá? Sim e não. Há um desligamento não total desse espírito. Ele sai realmente do corpo, mas ele fica ligado, porque vocês devem lembrar que o que liga o espírito ao corpo é o chamado perispírito. E esse perispírito ele se liga molécula a molécula com esse corpo, e essa ligação só é rompida na ocasião da morte. Se fosse diferente, a gente realmente estaria morrendo toda noite. Morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando, morrendo e reencarnando. Não ia dar certo. Não faz sentido, né? Na inteligência de Deus, imagina, morrer e reencarnar todo dia. Não dá. Então, a gente tem um estágio para passar e aí a gente tem o sonho. No entanto, Allan Kardec ele fala também que esse é apenas um dos estágios da emancipação. Existem outros. Dupla vista. Você já ouviu falar da dupla vista? Dupla vista é aquela característica que eu estou meio acordado. Posso até estar acordado, alguns conseguem fazer acordado. Mas, normalmente, como a perguntinha do Livro dos Espíritos, eu estou meio em sono, meio acordado, e vejo alguma coisa que não está no meu foco. Eu vejo, de fato, o mundo espiritual. Ou posso ver à distância o mundo encarnado, porque há uma expansão do meu perispírito e eu consigo captar aquelas informações. Já aconteceu com vocês, de vocês estarem com muito sono, e aí daqui a pouquinho você está assistindo uma palestra, um jornal, qualquer coisa, nunca aconteceu, né, com ninguém.
tá numa palestra bem animada, aquela pessoa falando como agora, falando, você está com aquele sono, dá aquela madorninha rápida, que é assim, tchá, e você vê uma coisa, o que foi isso? Onde eu estou? Isso pode ser um sintoma de que você não está descansando bem, mas também a história da dupla vista. Existe a transmissão oculta dos pensamentos. A gente não está percebendo aqui, mas estamos transmitindo pensamentos para todo lugar. Porque o pensamento é matéria. Então, os espíritos conseguem ver, literalmente ver os nossos pensamentos. A gente também consegue ver os pensamentos dos outros, viu? Só que a gente tem que exercitar um pouquinho para poder fazer isso. Quem é médium consegue fazer isso. Tá? Talvez não seja um ver da visão, eu vejo, mas eu percebo de uma forma tão clara que é como se eu estivesse vendo. Existe, então, seguindo os passos, o sonho, que é um desprendimento um pouco maior. Aí eu já volto para o sonho. Existe o sonambulismo. O sonambulismo é uma coisa muito mais profunda. Tanto é tão profunda que mesmo com o movimento do corpo, porque existem relatos de pessoas sonâmbulas que elas dirigem. Elas saem, pegam o carro, dirigem, vai comprar não sei o que na farmácia, volta, deita na cama e não lembra de nada. Estava sonâmbulo. Que sai, vai visitar, as pessoas vão atrás, e aí fica aquela... Eu posso acordar o sonâmbulo? Se eu acordar, ele morre? Morre não, gente. Agora, peraí, você não vai acordar com um tapão, né? Amorzinho, estamos aqui, vamos deitar. É diferente do que você pegar e chacoalhar a pessoa, acorda, porque a gente fica desesperado, né? A pessoa não fala. Não é assim, tem que ser devagarinho. E esse sonâmbulo, normalmente ele não consegue lembrar do que aconteceu. E por que isso acontece? Porque o desprendimento é maior, é mais intenso do que no sonho. A informação fica gravada no espírito, mas ele não consegue transmitir ao corpo. E aí o corpo não lembra, mas o espírito gravou tudo. Imaginem um carimbo de repartição, com tinta. A gente tem a informação, quando a tinta está forte, a gente carimba, a gente consegue enxergar o que está escrito? Pego a tinta no carimbo, a tinta está boa, eu carimbo. Aparece no papel, branco. Parece direitinho, não aparece? E quando a tinta está fraca? E quando a tinta acaba? Não aparece nada. Então, o espírito é como se fosse esse carimbo e o corpo físico como se fosse aquele papel. Quando a tinta está fraca, não grava no espírito, não grava no corpo. Então, durante o sonambulismo, essa tinta fica fraca. Ele não consegue ligar-se à informação ao corpo. Então, a gente não capta. E vem um outro estado, que é o êxtase. E o êxtase é maravilhoso, porque o êxtase ele faz você visitar, inclusive, civilizações mais evoluídas. Você vê coisas, inclusive, a perguntinha sobre a morte, que falou aqui. João, evangelista, ele escreveu o Apocalipse em êxtase. Ele tinha esse movimento de desprendimento muito mais intenso, e ele via as coisas e trazia alegoricamente como ele conseguia compreender, porque o corpo não conseguia assimilar toda a informação que ele trazia. Então, ele fazia de acordo com as coisas que ele conseguia compreender e jogava lá no livro, no Evangelho. Da mesma forma, Nostradamus. Quem aqui já ouviu falar de Nostradamus? Nostradamus também passava por esses processos. E ele trazia informações que eram, quando a gente vai ver hoje em dia, elas são muito fiéis, é uma pré-cognição mesmo. É muito fiéis, só que ele trocava algumas coisas. Por exemplo, Hitler, ele chamou de Richter. Quando ele via a Segunda Guerra, as guerras químicas, ele via as pessoas e dizia que eram pessoas com focinho de porco e voz de porco. Mas o que era o focinho de porco e a voz de porco? As máscaras de gás. Então, é a maneira como a pessoa enxerga, então, no êxtase, ele traz aquela informação truncada. E tem também a letargia e a catalepsia, que é um estado realmente de aparente morte, como Lázaro. Levanta e vem para fora, Lázaro. E Lázaro se levantou fedendo, apodrecendo. Já, porque isso acontece, inclusive aconteceu mais de uma vez com Ivone do Amaral Pereira, para quem não sabe, leia o livro Recordações da Mediunidade. Com 29 dias, a gente estava conversando lá dentro, pai, eu estava lembrando desse caso. Com 29 dias de vida, ela teve um acesso de tosse e foi embora.
Não foi, né? Mas ela teve esse desdobramento, essa letargia, e acharam que ela tinha morrido. A mãe dela, fervorosa, orou para Maria e ela voltou. Porque nesses momentos de letargia e catalepsia, o fluido vital ele fica como se fosse inerte. E aí a atividade magnética faz com que o fluido vital se restaure e, consequentemente, a engrenagem volte a funcionar. Porque é necessário o fluido vital para que o perispírito consiga agir no corpo e fazer o corpo seguir as orientações ou a determinação do espírito. Vocês estão vendo que coisa linda? Eu fico impressionado. A gente vai estudando essas coisas e vê como faz sentido. Como faz sentido. E aí os sonhos. Quem aqui tem sonhos bons? Bons, aquele sonho que você acorda, que massa. E quem aqui tem pesadelos? É bom ter pesadelo? O que acontece no sonho? No sonho, a gente vai ter esse desprendimento e a gente vai encontrar com as pessoas. Vai. E como até Max falou na palestra dele, quando ele trouxe também esse assunto, e não é só as pessoas que vêm atrás da gente, não. A gente também vai atrás das pessoas. Porque durante a vigília, o nosso corpo ele é um escafandro. Eu gosto muito de usar essa analogia, né, que também está lá na doutrina. Um escafandro, então ele segura nossos impulsos, querendo ou não. Mas quando você dorme, amiguinho, amiguinha, você não tem o corpo. Então, se você gosta de ir para uma balada, mas está segurando, durante o sono tu vai. Se você quer estudar alguma coisa que não está conseguindo aqui, durante o sono, olha que bom, tu vai. Se tu gosta de um ambiente carregado, com muita dificuldade, com pensamentos difíceis, fofoquinha, tu vai atrás. Então a gente tem que ter muito cuidado com o preparo para o sonho, que a gente vai fazer durante o nosso dia a dia. Não é só durante o dia antes da noite, é o dia a dia. Como estamos alimentando as nossas vibrações? E aí, trazendo um pouco do que Paiva também traz. Como estamos rodando o nosso dial, né, Paiva? O nosso dial de sintonia com aqueles que estão do lado de lá. Nosso dial está vibrando positivamente ou nosso dial está vibrando negativamente? Nós estamos tratando mal o nosso chefe? Nosso empregado, nós estamos tratando mal aquele nosso familiar que está com alguma dificuldade, nós estamos nos tratando mal. Quem aqui está se preocupando consigo próprio? Vocês param para pensar isso? Porque assim, eu preciso ser altruísta, eu preciso ser caridoso, eu preciso fazer pelo outro o que gostaria que fizessem comigo. Tá, mas se tu não está bem, como tu vai fazer tudo isso? Amar ao próximo como a si mesmo. A gente esquece muito essa informação. Então, se a gente não está se tratando bem, a gente também não vai ter uma boa qualidade de sono, porque a nossa vibração baixa também pode atrair aqueles que querem que a gente realmente não goste da gente. Então, vai se somar aquela sensação ou sentimento que eu tenho, já de culpa ou contra mim mesmo, com aqueles que já não gostam de mim, que não devem ser poucos. Não devem ser poucos. Às vezes, na reunião mediúnica é interessante, porque a gente tem a visita de espíritos que nos conhecem. E nos conhecem de passados e de passados que, enfim, ficou no passado, que fique lá. E eles vêm e dizem claramente, você é um traidor. Você não merece estar aqui, não. Você tem que morrer, a gente quer lhe pegar. Aí pergunta por quê? Porque ele quer mudar de lado. Pode não, porque ele é um bicho ruim. Aí o orientador, né, obviamente, vai ser caridoso com a gente e diz, mas ele está tentando mudar. Que tal a gente também não tentar fazer? E aí eles contam alguns detalhes que eu também não vou dizer aqui, né? Que realmente não vale a pena mencionar. E, de fato, gente, é muito importante que a gente saiba disso.
Nós estamos em processo de crescimento e de evolução, então é muito provável, para não dizer é certeza, que a gente aprontou. Isso não quer dizer que a gente precise continuar aprontando. E mais, se perdoar de tudo aquilo que foi feito, seja num passado longínquo ou no passado de hoje, alguém aqui fez alguma coisa que não foi legal hoje? Não precisa se acusar agora, só é pensar. Alguma coisa que você parou assim, eita, lembrei agora, gritei com fulaninho. Roubei a última fatia de bolo do aniversário. Hoje foi aniversário, comemoração do aniversário da minha filha. Teve um bolinho. Roubei a última fatia de bolo. Disse que tinha acabado de comer a última fatia de pizza. Não é não? Se fez, o que é que eu posso aprender com essa situação para não fazer de novo? E ter os meus sonhos. E aí aqui a gente pode pensar já nas possibilidades de ser um melhor sono. A higiene do sono. Porque não adianta a gente só falar o que não é, o que não é, o que não presta, mas e agora? O que é que a gente faz com toda essa informação? Agora a gente vai ter uma boa higiene do sono. Primeiro, os aspectos físicos. É importante que a gente tenha um cuidado com aquela alimentação que a gente falou. 2 horas antes, no máximo. Uma alimentação mais leve, sem você usar condimentos muito picantes, sem você usar muito café, refrigerante, energéticos. Porque aqueles energéticos... Inclusive, gente, tenham muito cuidado com o energético, tá? Porque um energético em excesso ele pode dar arritmias e infarto. Principalmente se misturado com bebida alcoólica. Então, essa informação é de utilidade pública. Guardem essa informação e tenham cuidado, principalmente com jovens que gostam muito de ir para as festas e fazer essa mistura de energético com bebida alcoólica. Não é nem um pouco recomendado. Tá? Então, tenham esse cuidado. O sono... Eu vou falar uma coisa que eu sei que ninguém vai se identificar. Quem aqui vai com o Instagram para a cama? O TikTok. Deita na cama e fica lá. Só mais um vídeo. Aí fica passando meme. Porque de madrugada os amigos começam a trocar meme. Tu aí começa a rir, aí solta a piadinha. 30 minutos antes de dormir, desliga. Desliga. Senão você vai ficar com aquilo rodando. E a própria luz do celular, ele inibe a secreção correta da melatonina, que é um hormônio que a gente tem, que é ligado ao sono e à qualidade do sono. Então, eu vou estar afetando fisiologicamente o meu organismo e vou ter uma qualidade de sono ruim. 30 minutinhos antes, desliga. Ambiente calmo, de preferência escuro. O mais escuro possível. A gente sabe que tem pessoas que têm alguma dificuldade, principalmente crianças, então a gente deixa uma luzinha fraquinha. Não tem muito problema, não. Mas é bom sempre tentar tirar aquilo ali. Tá? O ambiente ele tem que estar aconchegante, nem frio, nem quente demais. Né? Então, vamos pensar. Essa é mais a higiene. Exercício físico. Você fazendo regularmente, é sabido que o exercício físico melhora a qualidade do sono. Aí alguém fala, opa, então eu vou malhar de noite, assim que chegar eu vou deitar. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o exercício físico regular. Se você chega de uma academia, toma um banho e vai dormir imediatamente, você não vai dormir, porque você vai estar agitado, inclusive suando, porque o metabolismo vai estar acelerado e você não vai dormir. Isso é a parte física. Tem outras coisas, mas para não me estender muito. E tem a parte também moral e do aprendizado do dia a dia. Vocês fazem o evangelho no lar? Fazem. Direitinho, de verdade. Que bom. O evangelho no lar, ele vai ajudar a harmonizar o ambiente, não é somente naquele dia do evangelho. É durante todo o processo, porque ele vai ajudar a limpar os fluidos deletérios do ambiente, vai ajudar a socorrer espíritos sofredores que possam estar ali, inclusive perturbando o seu sono. E aí eu me lembrei de uma história, minha também, né? Bom, enfim, não vou falar dos outros, né? Eu tinha uma história, por isso que eu perguntei a história do dono perturbar. Eu tinha uma história de noite, de quando eu dormia, eu ficava naquele estado que muita gente já deve ter sentido, de não conseguir se mexer. Que normalmente você acorda, né, e fica meio pesadão. É o sono mais profundo. Você acorda, é como se é o estágio do sono não REM, N3, mas também pode ser o estado REM. Às vezes você fica assim. São detalhes fisiológicos que a gente não precisa agora destrinchar aqui. Mas o que acontecia era que eu acordava de noite
E eu vi, em dupla vista, eu via os espíritos no meu quarto. E não eram espíritos amigos, não. E eles ficavam pulando e rodando, e tinha uma que era interessante, porque ela parecia uma bruxa, e ficava na vassoura, voando pelo quarto, e gritando, dando aquela risada e tal, e eu, aquela aperreio. Aí um dia eu me arretei. Aí eu, não quero mais nada disso, não. Aí eu olhei para um deles, ele ficava pulando no quarto. Eu, pare com isso agora. Aí ele parou, na minha cara. Como é? Aí eu, pare, que você não pode me machucar. Aí ele, posso não. Aí botou a mão no meu peito. Cadê o ar? Eu, cadê o ar? Eu disse, Senhor Jesus, me ajude. Aí acordei. Para que eu vou desafiar um espírito? Eles conhecem mecanismos que podem fazer realmente muito mal para a gente. O que eu tinha que ter feito ali, e hoje eu aprendi, é entrar em prece. Eu estava passando por um processo obsessivo, inclusive foi o meu primeiro tratamento aqui no Jefa. E eles estavam realmente perturbando meu sono, para que eu ficasse mal e adoecesse. Então, assim, não desafiem os espíritos, entrem em prece e oração. Fica esse detalhe aí para vocês durante o sono. Inclusive, se você começar a fazer isso regularmente, você já vai conseguir controlar o sonho. Sim, controlar o sonho, para onde ele vai, para onde ele vem, e até acordar quando você achar que deve acordar. Mas isso é um exercício. Inclusive, o Dr. Bezerra de Menezes, no Recordação da Mediunidade, ele fala muito sobre isso, junto com Ivone do Amaral Pereira, relacionado à narcolepsia e à letargia, falando que se a ciência tradicional dos homens conhecesse esse processo como funciona e soubesse utilizá-lo para o bem, ia ter muita coisa boa. Quem sabe isso não seja uma dessas coisas que ele está dizendo. Aí é um quem sabe. Né? Então, assim, não desafiem entre prece e entre oração. Durante esse processo de sonho, você pode, de fato, estudar e estar com espíritos superiores que podem, sim, chegar para você e dizer, Arturo, tua tarefa está acabando. Se prepare que você vai voltar. Alguém quer escutar isso? Que bando de espírita, né? Ninguém quer morrer, mas está certo. É lei de conservação, está certíssimo. A gente tem uma tarefa a desempenhar, a gente tem que fazer nossa tarefa. Mas ela pode ser dita, está chegando o fim. Como o contrário também. A pessoa já está muito mal, fisicamente, né, sem energia. Aí alguém chega e diz, rapaz, tu tem que ficar. Aí fazem uma transfusão fluídica, a pessoa doida para ir embora, tu vai ficar. Faz uma transfusão fluídica, a pessoa fica. Porque ainda tem coisas para fazer. Se não necessariamente coisas físicas, mas coisas para refletir, coisas da convivência. E aí, quando a gente vê alguém acamado na nossa casa, e a gente quer, por exemplo, né, na nossa casa ou no hospital, e a gente pensa numa eutanásia, por exemplo, a gente pode estar prejudicando esse processo, que para aquela pessoa é fundamental, para que quando ele desencarne melhor. Então, cuidado quando a gente pensar em eutanásia. Cuidado. Não é um assunto sobre a eutanásia, mas é bom já dar esse toque. Quem quiser depois estuda um pouquinho melhor sobre isso. Então, a gente não deve abreviar a vida de alguém porque a gente acha que é melhor para a pessoa. Lembra, cada pessoa tem a sua tarefa, cada pessoa tem a sua individualidade. Então, o sonho é um processo de emancipação do espírito que faz com que você possa aprender muito, como também sofrer um pouco, dependendo da atitude do nosso dia a dia. O evangelho no lar vai ajudar. Aquela higiene do sono. A higiene do sono também é bom sempre você ter a hora para dormir. E isso é bom ensinar desde pequenininho às crianças. A gente bota a criança para ficar no computador até meia-noite, 1h, e depois quer que a criança acorde no outro dia como se nada. Não pode. Disciplina. Disciplina. Então, tira a tela, vai dormir, faz uma boa higiene do sono. Pode ser uma música, uma leitura, o evangelho. Na hora de dormir, isso ajuda. Como isso ajudou lá em casa, minha gente, com as minhas filhotas, quando elas eram menores. Elas tinham uma dificuldade de dormir, por causa de pesadelos, e aos poucos isso foi passando, por causa da higiene do sono. Como estamos hoje? Vocês estão bem? Querem ter uma boa noite de sono? Então vamos começar a fazer o exercício hoje? Faz uma pequena leitura do evangelho, faz aquela prece, conversa com o teu anjo da guarda e pede, Pai, me leva para aprender, me leva para fazer alguma coisa de bom e ajuda todos aqueles que me odeiam. Que o Pai do céu nos abençoe.